E voilà, tá gravando. Beleza. Bem, gente, hoje vai ser a apresentação da Marcele e da Rafaela. Nós temos aqui também, fazendo parte do júri, o Fabiano, tá certo? Ele é um importante participante aqui agora que vai ajudar a dar as notas da Marcele e da Rafaela. Beleza? Tranquilo? Brincadeira, tá, Fabiano? Fica à vontade aí. Marcele e Rafaela, por mim, você já tem nota máxima. Agora é só bater papo mesmo, tá bom? Marcelo, gostaria que você começasse a apresentar para nós aí a sua. Como é que fala? O seu trabalho, tá bom? Hum, Pode jogar na tela aí, manda ver, fica à vontade. como é que eu vou apresentar agora, Você né? tem um mega tempo de 10 minutos, tá bom? A tela inteira. Compartilhar. Tirar. Vocês estão vendo? Tô. Animais de estimação. Isso. Vamos lá. Ok. Tem como você tirar abaixar o Meet Google, isso, e o seu, isso, show de bola. Animais de estimação. Bom, a minha pesquisa, eu quis conhecer um pouco sobre os cuidados e os contatos que os seres humanos têm com os bichinhos. Cuidados como banho, alimentação, passeio e várias coisas sobre eles. Na verdade, eu fiquei bastante tempo pensando sobre o tema e daí eu lembrei dos meus cachorros e tudo, aí eu tive essa curiosidade de saber as pessoas à minha volta, os meus conhecidos, como que eles têm essa interação. A maneira Maneiro, que maneiro. eu fiz a pesquisa, eu fiz pelo Google Forms. Eu fiz um formulário no Google Forms e eu compartilhei com várias pessoas, vários amigos, pedi por favor, responde para poder fazer a Show! minha pesquisa estatística. Eu vou começar com a quantidade de animais. A primeira pergunta que eu fiz é a quantidade de animais que as pessoas têm em casa. Essa aqui é a tabela de distribuição de frequência, né? E daí nós temos a frequência, a primeira. 13 pessoas responderam que tem um bichinho, 4 responderam que tem 2, 6 responderam que tem 3, 2 pessoas responderam que tem 4 e 0 pessoas responderam que tem 5. Então, acho que 5 já é demais, né? Daí eu... Beleza. Tem a frequência absoluta, que é a soma, né, dessas frequências, aliás, frequência acumulada, que é a soma dessas frequências. A frequência relativa, que é a porcentagem, e a frequência relativa acumulada, que é a soma das frequências relativas, né? E daí, essa ficou a minha tabela de distribuição de frequência. Temos também desvio simples e desvio quadrático. O desvio simples ficou assim. Dá pra ver no mouse? Dá, né? Dá, tudinho. Eu separei a tabela aqui certinho e coloquei também o desvio quadrático. Uhum, pode continuar. Aliás, esqueci de falar. Perdão. O desvio simples, na verdade, é o quão longe da média aquela classe está. Por exemplo, o quão longe da média o 1 está. A média, nesse caso dessa tabela, deu 1,88. Então, 1 está 0,88 distante do 1. Tá O bom. desvio Deixa, quadrático deixa eu é te o dar um quadrado desse alívio, desvio Marcele. simples. Deixa eu te dar um alívio. Não se preocupe em explicar o que é cada coisa, não. Não é isso que você está sendo avaliada, não, tá bom? Ah, então tá bom, tá Só se ótimo. Eu preocupe fiquei meia hora pensando aqui. em apresentar os seus dados só. O que você obteve de resposta, essas coisas assim. Não se preocupe em explicar o que é frequência relativa, não. Mostra detalhes interessantes que você viu nas respostas, alguns comentários, coisas que as pessoas falaram que você achou legal colocar aqui. Por exemplo, olha só, qual a frequência de alimentação? Bem, você viu lá que a maioria das pessoas alimentam 2 vezes, né? Sendo que uma vez também ficou
entre os mais pedidos. Ou seja, tem gente que alimenta só de manhã, só de tarde, ou então tem de manhã e de tarde, né, manhã de noite, enfim. E tem gente que alimenta 3 vezes. Então, esse tipo de comentário que eu quero de você, tá? Porque avaliar o seu conhecimento estatístico eu já fiz nas provas. Agora eu só quero que você curta. Isso aqui é pra você curtir. Pode curtir. Tá Vai lá, bom. manda ver. Desculpa. Não, desculpa não, eu tô te porque... ajudando. Vamos Tá lá. bom. Daí tem a frequência de alimentação, né? Que eu achei que a resposta foi esperada. A maioria das pessoas alimenta seus animais 2 vezes, né? Durante a manhã e durante a noite. Alguns responderam uma vez, né? 9 pessoas responderam que alimentam uma vez. Algumas responderam que alimentam 3 vezes. Eu acho que esses bichinhos podem estar um pouquinho acima do peso, mas tudo bem. E tem 4, 5 que eu já imaginei, né? Normal de você alimentar um animal. Com que frequência você dá banho nos seus bichinhos? Bom, eu acho que isso aqui depende também muito do lugar que ele habita, né? Tem muitos animais que realmente necessitam de banho com frequência, dependendo da raça do cachorro, dependendo de onde ele fica, né? E tudo. Então, ela foi, tipo assim, as respostas eu achei que foram distribuídas pelas pessoas que eu conheço de acordo com esses fatores, entendeu? Então, 9 pessoas responderam que dão banho 8 vezes durante 2 meses. Gente, mas que gente porca. Tem gente que em 2 meses não deu nenhum banho no cachorro. Nenhum banho no cachorro, exatamente. Gente, que ruindade, bicho. Olha, isso daqui, ó, 8 pessoas, 9 pessoas dão 8 banhos. Quer dizer o seguinte, é um banho por semana. Um banho por semana. O outro dá 2 banhos por mês. Tudo bem. Né? Esses 4 banhos aqui em 2 meses, quer dizer, são 2 banhos por mês. Né? 15 dias. Banhos, somente 2 banhos em 2 meses, é um banho por mês. Tem raça que aceita isso. Sim. Um banho a cada 2 meses, o animal fica bem fedido, bem detonado. Em 2 meses. Em 2 meses dá nenhum banho. Gente, o sujeito tem que ser muito porco. Pelo amor de Deus. Não, isso é verdade. Eu fiquei bem assim. Meu Deus. Mas tudo bem. Qual o seu gasto médio mensal com seus bichinhos? Como eu falei referente aos banhos, né, e tudo, eu acho que a raça e o lugar que o animal habita também são fatores que influenciam muito nisso. Tem cachorro que, tipo assim, você gasta demais. São cachorros que têm tendência a ter doença de pele e tudo. Você gasta muito com remédio, essas coisas. Aqui em casa é um exemplo, que a gente tem 2 labradores. Então, tipo assim, gasta bastante com elas. 2 pessoas poderiam que gastam até R$100, o que eu acho que faz sentido, que é mais ou menos o gasto da ração e tudo, no cachorro saudável, que você não precisa ter muito gasto, né? Você dá banho em casa e tudo. E 3 pessoas que têm 200, que aí já deve ter, na verdade, deve ter respondido que tem uma quantidade maior de animais, né? E o Fabiano respondeu, Fabiano tem 4 animais, né, Fabiano? 3, pois é, ele já deve ter respondido que tem um gasto maior, até R$200. 3. Pois é. Quantas vezes no mês você passeia com seu bichinho? Essa pergunta aqui me deixou bem intrigada, porque 11 pessoas responderam que não passeiam nenhuma vez com o animal. Eu acho que o fator espaço interfere muito. Eu acho que quando você não passeia com o seu animal e tem um espaço muito pequeno na casa, eu acho que isso pode fazer muito mal ao animal. Agora, se você tem um gramado, se mora em área rural, não tem por que passear. Casa, não tem porquê. Agora, você mora num apartamento, por exemplo, e não passeia com o pobre coitado, eu acho que, tipo assim, é maldade até. Mas assim, 8 pessoas responderam que passeiam diariamente, ok? 3 pessoas responderam que passeiam 14 vezes mais ou menos no mês, ou seja, um dia sim, um dia não, né? 2 pessoas responderam que passeiam de 15 a 15 dias, mais ou menos, e uma pessoa respondeu uma vez ao mês. A maioria respondeu que não passeia com animal, que é muito raro. Aqui é o meu box plot. Eu pesquisei muito para fazer isso aqui, eu fiquei muito tempo tentando entender isso aqui, mas no fim das contas deu certo.
eu dividi, né, o box plot, fiz primeiro quartil, segundo quartil, terceiro quartil. Nesse caso, o quartil 2, né, que seria a mediana, ficou igual ao quartil 1. Então, por isso que eu deixei o gráfico assim. Esse aqui é referente à quantidade de animais de estimação. Perfeito. Esse aqui é o meu segundo gráfico box plot, né, que é quantas vezes você alimenta esse animal, que a mediana, o quartil 2 também ficou igual, o mesmo valor do quartil 3, né? Até porque o número se repetiu muitas vezes, o 2, né? Se repetiu muitas vezes a mesma resposta, que é 2 vezes por dia que você alimenta. Daí a mediana ficou junto ali com o quartil 3. Perfeito. Com que frequência você dá banho nos seus bichinhos? Aí já deu para dividir melhor. A mediana, o quartil 2 ficou em 4, o quartil 1 ficou em 2 e o quartil 3, 8. E daí eu fiz assim. O gasto médio também teve o quartil 2, a mediana ficou igual ao quartil 3, até porque, tendo 5 alternativas, a gente só teve 2 respostas assinaladas, né? Que foi 100 e 200. Por isso que teve essa... Ficou igual o quartil 2 e o quartil 3. Quantas vezes no mês você passeia com o seu bichinho? Como eu tive uma quantidade variada de respostas, né? Frequências diferentes, eu também pude ter uma distribuição melhor. E daí o gráfico foi assim, quartil 1, 0, o quartil 2, a mediana igual a 2, e o quartil 3, 31, que é passeio com o bichinho diariamente, né? Esses são meus histogramas da quantidade de animais, da frequência de banhos e a frequência de alimentação. Eu achei que ficou interessante, ficou bem legal de ver. Dá para ver bem as respostas. Eu fiz no Excel e ficou legal. Foi assim. Esse aqui também são os gráficos, né? No caso de quantos animais de estimação, eu escolhi o gráfico de pizza e o de linha. Daí ficou dessa forma. Também ficou, achei que ficou bem explicadinho. Quantas vezes você alimenta o seu animal por dia? Eu fiz o gráfico de pizza e o Barra horizontal. Isso, de barra. Obrigada, moça. Com que frequência você dá banho nos seus bichinhos? Eu fiz esse gráfico, eu acho que é gráfico de rosca, né? Esse gráfico. Eu achei legal esse gráfico também. E o de linhas, também achei que foi bem explicado, bem interessante. Gasto médio mensal, eu fiz esse gráfico de área, né? Uhum. E o gráfico de pizza também, que são respostas, são 2 respostas apenas que eu tive também, ficou bem simples, bem explicativo. E quantas vezes você leva seu bichinho para passear? Que foi a pergunta que eu tive uma distribuição melhor de respostas e ficou desse jeito, o de base e o de pizza. Aqui são as médias, variâncias e os desvios. Eu fiz tudo junto, eu botei na tabelinha junto para ficar bem explicadinho. A quantidade de animais, a média é 1,88, e a partir daí nós temos as outras informações. A frequência de alimentação também tem a média 1,8. O desvio e a variância também estão na tabela. A frequência de banho, o gasto médio mensal e a frequência de passeios. Está tudo certinho, os cálculos, tudo colocados na mesma tabela, que eu achei interessante e simples explicar assim. Essas aqui já são as perguntas qualitativas. Quais animais você tem, né? Eu coloquei alguns tipos de animais. A maioria respondeu que tem cachorro e gato, né? Que é o mais comum a gente ter dentro de casa. E uma respondeu que tem roedor, 4 responderam que tem pássaro, 11 responderam que tem gato, 18 que tem cachorro, teve outro que respondeu 2. Eu sei que um deles é porque tem tartaruga em casa e daí não tinha resposta, colocou outro. Quantos animais você tem? Eu fiz o gráfico de linhas e o de barras. Eu coloquei os 3 juntos para ficar bem simples. E eu também achei que ficou bem explicadinho em relação às frequências, a frequência relativa absoluta. Eu achei que ficou bem legal. Ficou ótimo. Quais animais você tem? Eu fiz o... É a mesma, só os outros 2 gráficos que estavam faltando. São 4, né, que você pediu. Eu fiz o de rosca e Tá o histograma.
como você conseguiu seu bichinho. Eu perguntei quais as formas que as pessoas conseguiram, né, seus animais, porque eu acho interessante ver isso, porque eu fiquei curiosa para saber quantas compraram e quantas adotaram, né? Porque hoje em dia eu acho que comprar animal é uma coisa muito negativa, porque tem tanto animal que a gente pode adotar, pode receber com carinho, e daí você comprar, gastar dinheiro nisso. Eu acho bem. Eu fiquei curiosa para saber. 10 pessoas responderam que compraram, mas a maioria responderam que adotaram, que ou adotaram em algum lugar, né, da rua, ou ganharam de um conhecido. 6 adotaram e 11 ganharam de conhecido. Eu também fiz as outras frequências, né? E fiz 2 gráficos, o de linha e o de barras. Também fiz o gráfico de pixel e de rosca, também achei que ficou bem maneiro. Também tem essa pergunta aqui, qual espaço que você deixa para os seus animais? Achei interessante também saber qual tipo de cômodo, qual tipo de lugar os animais ficam, né? Dentro de casa, 9 pessoas responderam, né? Geralmente os animais que ficam dentro de casa são cachorros, ou cachorros pequenos, né? Ou gatos e etc. Varanda, 4 pessoas responderam, né? Varanda de casa, assim, piso, né? Quintal, canil, que aqui em casa até tem um canil aqui, porque a gente deixou as cachorras, ou outro. A maioria respondeu que fica no quintal. 10 pessoas, 4 responderam na varanda e 9 de casa. Também tem as frequências e tem os gráficos que eu fiz, o de pizza e o de bar. Também ficou, eu achei que ficou bem explícito os dados. E o de linha e o de área. Perfeito. Que ficou dessa forma. E foi isso. Perfeito. Marcele, muito obrigado pela sua apresentação. Eu adorei, certo? Se nós estivéssemos na sala de aula, agora a gente receberia uma salva de palmas. Mas eu vou abrir um tempinho agora para os seus colegas fazerem perguntas a vocês, depois eu faço as minhas ponderações. Tá bom? Algum colega quer perguntar alguma coisa? Antes de mais nada, sua nota já é máxima já, tá, Marcelo? Beleza? Tá bom, obrigada. Já recebeu nota máxima, independente do que eles vão perguntar ou vão responder, e você vai responder, sua nota já é máxima já, porque eu gostei da sua apresentação e do seu trabalho. Tá bom? Obrigada. Então vocês podem ficar à vontade para poder fazer pergunta a ela. Vocês têm alguma pergunta? Não. Não, não tem não. Bem, eu tenho algumas coisinhas para poder comentar com você. Tá bom? Tudo que vai ser falado daqui agora está sendo gravado, você pode ver depois, porque esse aqui é o seu momento. Tá bom? É muito difícil na vida a gente ter um momento onde a gente pode apresentar para alguém e essa pessoa vai te dar uma assessoria de como você está fazendo as coisas. Você vai ter uma assessoria agora de apresentação. Você guarda isso aqui para sua vida e quando você for fazer nova apresentação, você vai lembrar de tudo que eu vou falar aqui agora, tá? Porque tudo que eu vou falar aqui agora é só para você melhorar. Vamos começar o seguinte, vou começar no início, pode voltar a sua apresentação, bota a apresentação de novo aí na tela. Ai, meu Deus. Uhum. Tá vendo? Tô sim. Vai para a segunda página aí. Tá. Sobre a pesquisa. O objetivo, aí você colocou o objetivo e como foi feita, tá vendo lá? Uhum. Eu gostaria que quando você começasse novamente uma apresentação sobre uma pesquisa estatística, que você apresentasse como que foi a sua técnica de amostragem, qual foi o seu público-alvo. Então, técnica de amostragem, público-alvo e dentro do escopo das perguntas que você fez, se é possível de você mostrar o formulário que você aplicou. Então, mostrar o formulário, isso aí como eu posso dizer, é optativo para você. Se coloca ou não. Mas você falar qual foi a técnica de amostragem que você utilizou e qual foi o seu público-alvo, isso é essencial quando você faz uma pesquisa estatística. Tá certo? Como que eu colocaria o público-alvo nesse caso? Porque eu perguntei entre conhecidos mesmo. Pronto, você vai colocar bem assim, olha,
O meu público-alvo foram os meus amigos, conhecidos, que estão na faixa de idade de tanto até quanto, tá certo? Aí, se você quiser explicar mais sobre o tipo de conhecido que você está falando, você explica. Ou seja, você vai Ok. dar detalhes do público que você tentou atingir, entendeu? Porque isso aí você passa mais informação para quem está escutando sua pesquisa, entendeu? Isso aí faz com que sua pesquisa seja mais fidedigna, seja mais produtiva, mais proveitosa. É isso aí, tá? Ok. Ok. Beleza. Por exemplo, você quando você fez sua pesquisa, você se preocupou muito em falar do detalhe da diferença entre as raças, né? Não, porque tem gente que alimenta uma vez, tem gente que alimenta duas, tem gente que gasta R$ 200 por mês porque a raça é tal, tem gente que faz porque a raça é qual, tem gente que dá um banho por causa disso, tem gente que dá 2 banhos por causa daquilo, que a raça pede, não sei o que lá. Quando você for fazer uma pesquisa, a não ser que a ideia seja mesmo ser bem ampla, como foi o seu caso aqui, você tentar separar a sua pesquisa por nichos. Ou seja, dentro de uma característica de um animal comum, vamos dizer assim, vou pesquisar só quem tem vira-lata, tá certo? Aí vai ser o tratamento dado àquele vira-lata. No seu caso aqui não tem problema nenhum você fazer aberto. Você fez aberto, isso aí é uma proposta de pesquisa, ser aberto, entendeu? Sim. Mas só que se a proposta de pesquisa sua é ser aberto, você não precisa ficar, como que se auto-explicando todo momento. Entende isso? Porque quem escuta tem a sensação seguinte: poxa, eu acho que ela queria falar sobre um determinado aspecto, só que de repente abriu muito, ela não teve mais domínio sobre a pesquisa dela. E não é isso que está acontecendo com você. Você quis fazer uma pesquisa aberta, então você não tem que ficar se desculpando, entendeu? Isso aí é mais seu mesmo, uma coisa sua. Então quando você for apresentar, você não precisa mais fazer isso, entendeu? Beleza. Ok. A reclamação padrão que eu fiz para todo mundo, que vocês não enumeram de jeito nenhum os slides, tá certo? Parece que vocês fazem de sacanagem, tá ali a numeração, vocês tiram para poder falar, ele vai ter que reclamar da numeração do slide. Então, olha só, numera o slide pra gente, pelo amor de Deus, toda vez que vocês forem fazer uma apresentação, botem um númerozinho no slide, pra gente poder falar bem assim, quer ver? Vá no slide tal, que não tem como. Minha próxima reclamação a minha Ele próxima veio aqui por fora reclamação é só. do desvio padrão. Se você só tivesse escrito no slide lá o número do slide, eu iria lá e falar assim, ó, vai no slide tal. Não, mas agora não. É, eu Você sei vai qual lá é no, esse no aqui, ó. slide do desvio padrão para mim. Vai lá É no esse aqui. esse. Esse Professor, não valor, sei. esse valor Não tá certo? sei. Ah, tá. Então você já Não sabe que sei. Eu é, fiz o cálculo, eu fiz 2 vezes o cálculo, eu não sei o que deu errado nesse cálculo. Não sei se é porque o valor da classe era 100 e 200 e daí deu errado. Quer ver? Se você quiser, eu até mostro pro eu senhor. vou, eu vou te dizer uma coisa aqui. Eu tô para te dizer que esse desvio padrão deve ser 62. Entendeu? Deve ser 62, porque o desvio médio aqui deu 49. O desvio padrão ele é um pouquinho mais amplo do que o desvio médio. Então, o 62 já está estourando 62, né? Deve ser em torno assim, do máximo 58, uma coisa assim. Não 55, sei, 58, uma professor. coisa assim. Eu fiz o cálculo 2 vezes, eu não entendi. É porque eu também estou aprendendo agora, né? Eu tive que passar a matéria toda de novo, sozinha, e deu dificuldade. Eu falei, Não tem problema, não tem problema. Então o que é. acontece? Você já sabe que o desvio padrão está errado. Tá certo? Sim, eu sei o que que é, mas eu não consegui achar certo e eu Tá, coloquei o que eu próxima vez achei. você não apresenta dado que você não sabe. É Tá melhor bom. deixar em branco do que apresentar errado. Entendeu? Porque o que acontece? Você colocou um dado que você não tem certeza, você bota em xeque todos os outros dados que você apresentou. Ou seja, Porque quer eu dizer fiz que aqui, você. ó. A variância, Não, a Marcelo, não se desvio preocupe com padrão isso é o agora quadrado não. da variância. Daí tá me dando essa resposta. Eu não sei se foi a variância que eu coloquei errado, talvez. Então, o que acontece? Eu estou te explicando o seguinte, não se preocupe com isso agora não. O que Uhum. eu tô. Não, não, o desvio padrão é raiz quadrada da variância. Ah, então foi isso que eu fiz errado. Eu fiz o quadrado. Então já tem a resposta do seu erro. Mas o que eu quero que você tenha na cabeça, guarda isso na sua cabeça aqui agora. Presta atenção no que eu vou falar. Uhum. Não coloque um dado que você não tenha certeza, senão você bota em xeque toda a sua pesquisa. Toda. Se for algo gritante, igual esse daqui, por exemplo, eu vou olhar bem assim. Sabe qual a preocupação que você tem com a sua pesquisa quando você coloca um trato desse aqui? Nenhum. Nenhum. Isso aqui é falta de responsabilidade do pesquisador
quanto à apresentação do dado. Estou dizendo que é você porque você ainda é crua no quesito pesquisa, entendeu? Você tem que trabalhar mais essa ideia na sua cabeça. Você está começando agora um curso técnico. Na graduação você vai amadurecer mais um pouco. Na pós-graduação você vai amadurecer muito mais. Você entendeu? Mas o que eu estou falando para você é o seguinte, isso aí é uma falta de responsabilidade do pesquisador. Imagina só que isso aqui fosse um dado, por exemplo, de uma quantidade de remédio que uma pessoa deve tomar. Aí você vai lá e coloca esse dado aqui numa tabela que vai ser divulgada para o mundo. Imagina só a pessoa tomando essa quantidade de remédio aqui se você não tem certeza. Você entende isso? Nesse caso do remédio, você promoveu a morte de alguém. Aqui não. Aqui eu estou aqui para te ensinar. Então não é para você se sentir a culpado, ou então eu tô te... Assim, nossa senhora, o professor acabou comigo porque eu estou falando isso. Não. Eu estou te ajudando, eu estou te ensinando. É o primeiro momento seu. Entendeu? Então eu esperava que alguém fizesse isso para poder me ajudar eu falar esse tipo de coisa. Isso aí é a responsabilidade que você tem com a sua pesquisa. Entendeu? A sua pesquisa, vou falar o óbvio, ela é sua naquele fator de você ter aquele apreço por ela. Aquela responsabilidade de você estar fazendo a coisa certa. Quer falar, Fabiano? Não? Aquela responsabilidade de você fazer a coisa certa, mostrar a coisa certa. Entendeu? Porque você teve trabalho para fazer aquilo ali. Você foi lá, pesquisou, colheu os dados, trabalhou os dados, colocou aquilo ali em formato de tabela, depois foi lá, fez a análise estatística dos dados, fez a análise gráfica, plotou, jogou dentro do PowerPoint, está fazendo a apresentação, e por causa desse negócio aqui que você simplesmente colocou, mas sabia que estava inexato e iria comentar, eu estou tendo essa conversa toda com você. Isso porque eu estou te ensinando. Uma pessoa qualquer olharia e falar bem assim, pô, se ela jogou esse dado aí, então os outros aqui eu não confio em nada. Eu não confio mais em nada. Se ela teve capacidade de jogar esse dado aqui, eu não confio mais em nada. Entendeu? Então é essa sacação que eu quero de vocês a partir de agora. Eu estou falando para a Marcele, só que eu estou estendendo isso aqui ao Fabiano, a Rafaela, a Edna e todo mundo que vai assistir a gente no YouTube depois. Todo mundo. Entendeu? Lembra que você já está com nota máxima. Você não perdeu um décimo por causa disso. O que você está fazendo aqui agora é só ganhando. Você só está ganhando. Tá? Beleza? Então o comentário do desvio padrão é importantíssimo para mim. Eu realmente confundi muito de você. Eu ainda notei o significado que eu coloquei, representar raiz quadrada. Eu peguei e elevou quadrado. Tá. Eu não sei. O pessoal faz isso direto nas provas. Mas eu entendi o que o senhor falou. Eles fazem isso direto na prova, direto, entendeu? Não, realmente foi esse dado que eu errei, o resto ficou tudo certinho. Na hora de fazer o desvio padrão que eu fiz isso. Eu realmente fiz errado, perdão. Mas deixa eu te falar. Mas eu entendi o que o senhor está falando. Sério, o negócio é o seguinte, de novo, você não está sendo avaliado aqui pelo conhecimento que você está sendo utilizado. Você já foi avaliado por isso nas provas. Eu já te avaliei nas provas, entendeu? O que você está sendo aqui agora, o que eu estou passando para você aqui agora, são os detalhes do trabalho de pesquisa científica. Isso para você aqui agora, que você vai ser uma técnica formada no IFES, quando você for apresentar para alguém numa empresa, eu espero que você tenha essa seriedade que eu estou te passando aqui agora. Guarda isso para sua vida, tá bom? O que eu estou fazendo aqui agora não é criticando você, eu estou te ensinando, eu estou fazendo o meu papel, o que eu estou sendo pago para fazer, tá certo? Então o que acontece? Vamos continuar. Uma coisa que teve no trabalho, por exemplo, do Fabiano, não teve alguns outros, e eu achei que faltou. Sim. Como então, mãe? Essa coisa é boa. Então espera. Estou precisando trabalho. Inclusive, você interrompeu o professor. Ele fica calado, esperando você falar. Vai. Marcelo, você quer resolver lá o problema? Depois a gente volta. Não, pode ficar tranquilo, professor. É porque é aniversário do meu irmão, minha mãe tá me esperando para bater parabéns, tadinho. Então tá bom. Boa noite. Eu já tô terminando, já ela vai. Então, olha só para você terminar então, Marcelo, é o seguinte, uma coisa que teve no trabalho do Fabiano, por exemplo, e que eu senti falta no seu, é buscar
consolidar as suas informações com comparações de pesquisas externas. O que quer dizer isso aí? Por exemplo, a maioria das pessoas tem 2 animais em casa. Você colocou lá pra gente. Sim. Cadê o seu trabalho? 2 ou 3. Aqui, ó. A maioria das pessoas tem 2 animais, tá vendo? Você perdeu a oportunidade de fazer isso aqui, olha só. Vou te ensinar. Você vai lá e bota no Google assim, olha. Pesquisa a quantidade de pessoas, quantidade de animais que as pessoas têm no mundo. No mundo. Ah, sim. Aí o que acontece? Você fala bem assim, olha, no mundo, a maioria tem um animal. Na Grande Vitória, a maioria tem tanto. Só que nessa pesquisa minha aqui deu quanto? Tá vendo? Esses dados convergem. Então, esses detalhezinhos aí são os detalhezinhos que eu espero de você. É porque você fez uma coisa que é muito comum fazer quando a pessoa não tem muito traquejo de apresentação de dados científicos, que estatística é uma ciência, tá, Marcelo? Então o que acontece? Você está apresentando aqui para mim uma apresentação de ciência. Isso é ciência. Então o que acontece? Você fez uma coisa aqui que é muito comum quando a pessoa tem um traquejo. Você deu muito sua opinião pessoal sobre o tipo do gráfico que você está dando. Achei legal esse gráfico aqui, muito legal. Ele apresentou as porcentagens de forma bem visível. Não sei o que, opinião pessoal sua, quando você está falando aquilo ali, ela simplesmente passa para o camarada o seguinte, tá, isso é o óbvio, né? Se ela escolheu botar aquilo ali, é porque ela achou melhor. Você não precisa ficar falando o óbvio pra gente, entendeu? A gente espera que você traga um algo que a gente não sabe que você fez ainda. Entende? Então, quando você for fazer esse tipo de apresentação, traz para a apresentação informações que consolidem os seus dados, que, tipo assim, ratifica, confirma o que você está mostrando para a gente. Ó, isso aqui está batendo com a população mundial, entendeu? As pessoas realmente têm, a maioria tem o quê? 2 cachorrinhos, 2 animaizinhos domésticos em casa. Ou então você fala bem assim, nossa, isso aqui ó, vai completamente na contramão do que acontece no mundo. Aqui no meu grupo de 25 amigos que eu pesquisei, cada um tem cada um tem 30 animais domésticos, quando no mundo cada um tem um. Então esse detalhezinho que eu passo para você, menos suas opiniões pessoais, mais dados consolidados do mundo, informações que você pode trazer para poder, como posso dizer, deixar a sua apresentação mais interessante. Ou seja, tem a sua apresentação dos seus dados e você traz mais informação do mundo ainda para poder a gente achar mais interessante ainda o que você está fazendo. Tá certo? Ok. Beleza, já foi tudo. Marcelo, é isso daí, tá bom? Se quiser cantar parabéns lá pro seu irmãozinho, fica à vontade. Ops, eu queria ficar para ver a apresentação da Rafaela, mas minha mãe Vai lá correndo e não volta. quer Depois deixar. eu acho que tem a Edna ainda, tá bom? Canta Tá parabéns e bom. volta lá. Vou lá rapidinho. Obrigado, viu, Obrigada, Marcelo? professor. De nada, meu amor. Agora vai ser a Rafaela que vai apresentar. Rafaela, seu áudio. Rafaela tá travada ali, é impressão minha. Tô, aqui não tá não. Ah, não, você tá sem o vídeo, né? Ah, tá, peraí. Engraçado. Professor, eu não sei mexer nesse negócio. Quando eu apertei apresentar, apareceu 3 opções aqui. Qual que coloca? Tela inteira, uma janela, uma guia. Meu amor, eu não tô te escutando direito. Tem como falar um pouquinho mais alto? Tá me ouvindo agora? Agora eu tô perfeito. É o seguinte, você tem que habilitar o seu vídeo para mim. Habilita o seu vídeo aí. Sabe habilitar o vídeo? Não. Olha só. Na parte de baixo tem um microfonezinho, um telefone e do lado direito uma câmera. O do meio você não mexe nunca. Se você apertar o do meio, que é o telefone, você sai da reunião. Tá certo? O do lado direito é a câmera. Se você apertar ela, você habilita a sua câmera. Mas o meu, se eu apertar ela, desativa a minha câmera aqui. Ó. Então aperta agora de novo. Tava travado então. Tá. Era bug. Tá vendo? Então, beleza. Voltou. Então vamos lá, agora você vai começar a apresentar. Do lado direito dessa câmera tem escrito assim, apresentar agora. Aí você clica lá, e tem a tela inteira, tem uma janela e uma guia. Você vai apresentar a tela inteira.
Aí aperta em compartilhar. Isso. Meu não tá indo. Então clica na tela lá que tem um quadrinho onde tem a tela aí, não tem? Sim. Clica nessa tela. Aí agora você vai lá e clica em compartilhar. Pronto. Agora você já pode botar a sua apresentação para a gente ver aí. Show. Tá aparecendo? Tá. Clica lá em cima em apresentação de slides. Isso, manda ver. Pode mandar ver. Só chega essa barrinha aqui, ó. O meetgoogle.com está compartilhando. Chega lá para baixo aí para mim. Pra mim não tá aparecendo. Então tem escrito assim, ocultar. Não, embaixo aí. Você tá... Isso aí. Clica em ocultar. Tá. Pronto. Pode mandar ver. Eu pensei que se eu fosse apertar ia sair da Tá apresentação. bom, vai lá. Pode mandar ver. Você tem 10 minutos. Beleza. Bom, minha pesquisa vai falar sobre a utilização da internet. O meu objetivo nessa pesquisa era apresentar dados estatísticos, né, sobre como os meus entrevistados têm feito uso da internet. Como eu ia fazer isso, entrando em prática os hábitos de uso e como isso influencia no dia a dia das pessoas. Eu queria fazer essa entrevista de uma forma rápida, prática e simples. Para isso, eu utilizei a plataforma do Google Forms também. Meus dados coletados foram de amostragem do tipo aleatória simples. 36 pessoas da minha lista de contatos do WhatsApp foi selecionado aleatoriamente. E a pesquisa tinha 10 perguntas, né? Eu queria Perfeito. falar um pouquinho sobre a internet, vou falar de forma bem breve, que ela foi criada em 1969 nos Estados Unidos e ela era utilizada apenas para pesquisas científicas, né? Como que eu posso dizer assim? A sua utilização que foi a primeira foi na Guerra Fria, que utilizava os militares e os cientistas faziam uso dela para poder se comunicar. Ela foi chegar aqui no Brasil para uso comercial em 1995 e as duas primeiras universidades que fizeram uso dela fizeram uso antes dessa data, em 1989. E ela, como eu disse, ela é utilizada mais para uso acadêmico e científico. Só eles que tinham acesso à internet antes. Calma aí. Tá, isso mesmo. Bom, essa foi a minha primeira pergunta. Minha primeira pergunta foi sobre o sexo dos meus entrevistados, né? Feminino, masculino e não declarado. 21 pessoas eram do sexo masculino, 14 do sexo feminino e apenas uma não quis declarar. Aí nós temos a tabela de frequência, né? Perfeito. Os dados relativa, acumulada de cada uma delas. Aqui eu coloquei o meu gráfico de colunas. 58% dos meus entrevistados eram do sexo masculino, 39% do sexo feminino e 3% não quiseram declarar. Eu fiz outros gráficos com os mesmos dados, né? O gráfico de pizza, o gráfico de barra, de coluna, barra, né? Barras horizontais. Isso. E o gráfico de linha em 3D.
minha segunda pergunta foi sobre a faixa etária dos meus entrevistados, né? Variou entre 16 e 50 anos a idade das pessoas que responderam a minha pesquisa, mais ou menos a média das idades foi de 28,33, a mediana 26, a variância que teve, né, o desvio, esqueci a palavra. A idade. Da variância. Não. Eu não vou lembrar, enfim. 66,68. E o desvio padrão de 8,1666, né? Uhum. Aí, 8 pessoas tinham entre 16 e 22 anos, 8 pessoas tinham entre 22 e 28 anos, 4 pessoas entre 28 e 34, 12 pessoas de 34 a 40, Perfeito. 3 de 40 a 46 e uma que tinha 48 anos, no caso, que entrou entre 46 e 50. Esse foi o meu Blogspot, né? Blogspot. Aí, isso. Aí aqui tem mostrando os dados. Eu não coloquei aquele que a Marcele colocou aqui separado, mas botei direto a quantidade, né? No meio ficou o desvio padrão de 28,33 e a variância das idades, que foi de 16 a 47 anos, né? Variância? Desvio padrão. Não. A faixa de valores, né? A faixa de valores foi de 16 a 47. Variância é outra coisa. Você pode falar variação. A variação. Isso. Tá bom? De 28,33. Essa é a média, né? Isso. Que a mediana No está no meio. 26. O histograma, que eu fiz também, das idades. Espera um pouquinho, volta ali. Perfeito. Aí, agora para frente, é os gráficos, né? Isso. O gráfico de pizza, o gráfico de coluna. Eu, particularmente, acho que o gráfico de coluna, ele fica mais explicativo na hora de compreender separadamente os dados. De 22%, 22% ficou dos 16 ao 22 e dos 22 ao 28. 11% dos 28 ao 34, 33% do 34 a 40 e 8% de 40 a 46, 3% de 46 a 50. Perfeito. A minha terceira pergunta foi se possuía acesso à internet. Aí, no caso daqui, já era uma pergunta qualitativa, né? Aí as opções de resposta eram não, sim, no caso sim por dados móveis e rede Wi-Fi, sim apenas dados móveis e sim apenas rede Wi-Fi. 30 pessoas responderam que elas tinham acesso através de dados móveis e rede Wi-Fi. 5 pessoas responderam que tinha somente rede Wi-Fi e uma pessoa respondeu que tinha dados móveis. Ninguém respondeu que não tinha acesso à internet, né? Meios de acesso da internet em porcentagem, né? Esqueci de falar sobre que isso daqui é a tabela de frequência. Aí tem 83% da primeira pergunta por dados móveis e rede Wi-Fi, 14% somente Wi-Fi e 3% apenas dados móveis. Perfeito. A tabela de barra e a tabela de linha. Qual é o investimento mensal em pacotes de internet? Né? Professor, eu posso só falar ali com a minha mãe rapidinho, que ela tá falando junto comigo e tá me atrapalhando. Pode falar, fala com ela. Só um minutinho.
Ela deve estar brigando agora com a mãe, né? Mãe, eu tô Eu acredito. apresentando aqui, não sei o que. É um estresse, né, por causa disso. O EAD tem isso, né? Sempre acontece uma coisinha É aqui. claro, gente, a gente tá num momento de exceção. Esse negócio de em casa, fazer as coisas em casa, é isso, poxa. Tá Ai, vendo? nossa, Tudo Deus, ao eu fico vivo. estressada. Eu Relaxa, me perco relaxa. todinho no que eu tô fazendo aqui. Vamos lá, pode continuar. Tá, próxima pergunta. Qual o seu investimento mensal em pacote de internet? Variou entre R$ 10 e 202. 7 pessoas falaram que seu investimento era entre R$ 10 e R$ 42. 11 pessoas foram de 42 a 74. 12 pessoas de 74 a 106. 3 pessoas de 106 a 138. Uma de 138 a 130 e duas de 130 a 202. Aí, no cantinho aqui, eu coloquei a média, a mediana, a variância e o desvio padrão dos valores que as pessoas investem nos pacotes de internet. Aqui eu botei o meu gráfico de colunas, gráfico de pizza, o histograma, o meu Blogspot, ficou bem bonitinho, Ficou vendo? ficou muito bonitinho ele. Sobre esse aqui, né, deu pra gente perceber que a maioria das pessoas gastam entre R$ 74 e R$ 106, né? E e eu achei interessante porque no caso quando nessa pergunta aqui, essa pergunta que variou entre os dados móveis e o Wi-Fi. Então, no caso, 30 pessoas têm tanto acesso ao Wi-Fi quanto a dados móveis. Então, o investimento varia entre os dois. Tendo em vista que tem pacotes de internet, por exemplo, da Vivo, que faz um pacote só, né? De pagar a internet, acesso à televisão e também o telefone. A Perfeito. Vivo, claro, enfim. Em média, quantas horas por dia você faz uso da internet? Aí essas perguntas variaram de 2 horas a 22 horas, Gente, né? teve gente que falou de 18 a 22 horas? Sim, teve uma Como? pessoa que colocou 24 horas. Eu fiquei olhando e Ah, fiquei, tá. Dormindo ela também usa, né? pois é. Aí eu fiquei tipo, a pessoa não me ajudou muito na hora de responder essa pergunta. Eu falei, Ah, ok, não, tudo tô bem. brincando isso. Tô Mas com brincando. certeza, 24 horas. Quem usa a internet 24 horas? Ninguém. Ninguém, mas enfim. Eu olhei, ok, né? Ok, vamos imaginar que ela use dormindo também em sonhos. É. Enfim. De 2 a 6 horas, 15 pessoas, então a maioria das pessoas passam até 6 horas conectadas, né, na internet. De 6 a 10 horas, 8 pessoas. De 10 a 14, 10 pessoas. De 14 a 18, uma pessoa. De 18 a 22 foram 2 pessoas. Aqui no cantinho a mesma coisa, coloquei a média, mediana, variância e desvio padrão de cada uma delas. Então, podemos dizer assim que, em média, as pessoas ficam 8 horas por dia na frente do computador acessando a internet. Aqui o gráfico de coluna da pizza, o Blogspot, o histograma e a próxima pergunta. Qual a finalidade principal da internet no seu cotidiano? Tinha as opções de respostas que eram pesquisas acadêmicas, redes sociais, compras online, home office e jogos online. 22 pessoas usam para redes sociais. Nossa senhora. A maioria das pessoas usa para isso. 3 pessoas para pesquisas acadêmicas, 8 para home office e jogos online, 3 pessoas. Eu tinha feito uma pesquisa antes, só que não deu para eu colocar no slide. Deixa eu só ler aqui.
sobre o acesso à internet, dando mais veracidade sobre a questão das redes sociais. Na pesquisa da Agência Brasil, fala que os recursos mais utilizados para os fins da internet é mensagens por WhatsApp, Skype, Facebook, 92% das pessoas brasileiras usam para isso, redes sociais, como Facebook e Snapchat, 76%, videochamadas, 73%, serviços eletrônicos do governo ou home office, 68%, envio de e-mails, 58%, compras de comércio eletrônico, 39%, e para responder pesquisa, apenas 11% das pessoas entrevistadas. Então, realmente, a maioria das pessoas usa a internet para isso, para redes sociais. Que Por massa. isso, né, a alienação, enfim. Ah, com certeza. Está sempre plugado. Pois é. Vendo, só servindo de massa de manobra para outras pessoas. Ok. Aqui nós temos o gráfico de colunas, o gráfico de pizza, o gráfico de barras e o gráfico de linhas. Quantas pessoas moram em sua residência? A finalidade dessa pergunta foi mesmo, vai coincidir com a próxima pergunta, que fala da quantidade de pessoas que moram na sua casa e quantas delas fazem uso da internet, né? E observando a tabela de frequência, a gente pode ver que 15 pessoas responderam que moram dentro da casa de 3 a 4 pessoas, né? E a galera tem bastante gente em casa, né? Pai, mãe e 2 filhos. É o padrão brasileiro. O pessoal mora bastante gente dentro de casa. Aí a média de quantidade de pessoas, no caso, foi de 3 pessoas por residência. O gráfico de coluna. Eu sempre confundo gráfico de coluna e gráfico de barra. É que coluna é sempre vertical. E barra horizontal é horizontal. Né? Coluna, ok. Porque na minha cabeça é o contrário, mas tudo bem. Lembra da sua coluna. Sua coluna é o quê? Reta, deveria estar reta. Né? Então, é vertical, né? Isso. Então. Coluna de pizza, o Blogspot e o histograma. Perfeito. Dessas pessoas, quantas utilizam a internet. Então, aqui a maior quantidade foi 11 pessoas responderam de 2 a 3. Né? Por incrível que pareça, a gente pode perceber que nem todo mundo que mora dentro das casas das pessoas fazem uso da internet, né? Porque aqui na outra pesquisa, é de 3 a 4, e já aqui foi de 2 a 3. Então, tem alguém dentro de casa que não usa a internet. Normalmente, as pessoas, acredito eu, que deve ter idoso que mora, que às vezes não usa a internet ou não sabe usar a internet. Acredito que seja por conta disso. Pode ser também. Se bem que esse negócio de que idoso não usa a internet já acabou já, né? Hoje a gente vê as pessoas mais velhas, elas estão mais do que nunca utilizando a internet para poder ficar conectado à família, jogar online, assistir vídeos, né? Sim. Minha avó é um exemplo disso. Então, tá vendo? Curte sua avó. Minha avó, ela vive conectada no WhatsApp e ela já tem quase 70 anos. Aí, tá Mas vendo? ela mora longe, né? Os filhos dela moram todos aqui no Espírito Santo, só ela tá lá no Rio. Então é o jeito que ela tem de se comunicar com a gente aqui. Por isso as redes sociais. Pois é. Aí aqui o gráfico de coluna. Isso. Pizza. O Blogspot. Né? Aqui no caso teve o 0 porque teve gente que colocou que ninguém dentro da casa dele utilizava a internet. Mas tudo bem, né? Ok. Ai, meu. Sendo que o próprio estava respondendo a minha pesquisa utilizando a internet.
É. Tudo bom. Próximo. A O incoerência do ser histograma. humano. O histograma. Próxima pergunta. Qual aparelho eletrônico é destinado ao uso principal da internet? Aí tinha as opções, né? Celular, tablet, computador, televisão e outro. 31 dos meus entrevistados colocaram celular, né? A maioria das pessoas realmente usa o telefone como Sim, acesso smartphone, à em primeiro internet. lugar absoluto no Ibope. Isso, como sempre. Aí, a televisão teve 2 pessoas, computador 2 pessoas também e outro apenas uma. Perfeito. Gráfico de coluna, nunca mais vou esquecer coluna. Gráfico de pizza, gráfico de barras e gráfico de linhas. Perfeito. Você considera a internet um ambiente seguro? Aí foram 5 alternativas, né? Sim, sim, totalmente. Não, nunca podemos confiar. Não, por isso é preciso ter cautela e não sei responder. 22 Não pessoas sei responder, não. colocaram. Né? E teve gente que não soube responder se era um ambiente seguro ou não. Tá certo. 22 pessoas colocaram que não, mas que é preciso ter cautela durante o uso, né? 8 pessoas botou que não, que nunca podemos confiar, e eu ri muito quando eu vi isso. Essa quantidade de pessoas que colocou que nunca se pode confiar. 4 pessoas disseram que sim, uma disse que sim, totalmente, confia plenamente na internet, Coitado. né? Que bom. Esse E vai... uma não soube responder. Depois você conversa com esse amigo seu que disse sim totalmente, tá? Eu tinha que ter pedido para colocar o nome, eu não pedi, Ah, porque meu Deus. era para eu ter pedido para colocar o nome. Depois Que eu ia depois você dá umas dicas do seu grupo aí de amigos. Gente, cuidado com a internet. tem que fazer isso, dar umas indiretas. Pessoal. Aí aqui 60, aí aqui é o gráfico de colunas, gráfico de pizza, gráfico de barras e o gráfico de linhas. Aí tem as minhas considerações finais. Diante dos dados coletados, foi possível observar qual tem sido a finalidade do uso da internet pelas pessoas e como isso tem afetado positivo e negativamente o cotidiano de muitos. E que, apesar da grande maioria dos entrevistados não acreditar na segurança da navegação, passam a maior parte do tempo conectados. Esse foi o que eu concluí no final desse trabalho, né? Perfeito. Muito obrigado, Rafaela. Adorei sua apresentação. Anotei pouquíssima coisa para falar com você. Pouquíssimas coisas. Pode deixar sua apresentação aí. Tá. Ai, meu Deus. Pode Quase que eu deixar. saí da chamada sem querer. Pode deixar sua apresentação de volta aí lá. Como de praxe, eu vou abrir aos colegas, né, ao Fabiano, a Marcele e a Edna, para fazerem perguntas. Se eles não tiverem perguntas, eu faço minhas ponderações. De antemão, já digo que eu gostei muito do seu trabalho, tanto escrito quanto apresentado. Tá bom? Você está de parabéns. Obrigada. Sua nota já é máxima, tá bom? O que você vem vindo aqui para frente, como eu falei com a Marcele, é lucro. Agora é só lucro. Você já ganhou a nota máxima, agora só vai vir lucro para você, tá bom? Tá Fabiano, Edna e Marcele, alguém quer perguntar alguma coisa? Tenho não. Não? Então tá. Bem, as duas meninas não comentaram nada, então eu vou dar prosseguimento aqui, certo? Primeira coisa que eu gostaria de falar com você é o seguinte: joga lá no primeiro slide. Isso. Qual deles? Um mesmo? Isso, primeiro slide. Isso aí, primeiro slide. Só pra gente começar no primeiro slide. Cadê o número do slide? Não tem. Eu nem sei como é que coloca, pra falar a verdade. Pra Então, a você. próxima vez você vai pesquisar, tá bom? Vamos ver que Tá bota o bom. número do slide. Mas fica ali, ó, em inserir, tá vendo? Lá em inserir tem lá numeração de slide. Deve ter aí, algum lugar aí, deve ter aí. Depois eu procuro. Mas deve ter algum lugar. Eu não sei onde que é não, mas deve ter algum lugar. Aqui, ó. Enfim, você vai achar.
onde que bota aí no de slide, tá bom? Tá bom. Muito bonito seus slides, eu achei um bom gosto incrível. Adorei o template que você utilizou na página principal. Só elogio, tá vendo? Só elogio. Vamos para a próxima página aí. Olha só que coisa assim. Eu gosto de Eu fico com pessoas com vergonha. apresentações cleans, maduras. Isso aí, apresentação clean madura, entendeu? Sim, pouco texto, uma figura sugestiva. Eu estou mostrando mais para ensinar para todo mundo aí o que você já fez, tá vendo? Estou ensinando para Fabiano, para Edna, para Marcele, para quem estiver vendo no YouTube. Estou ensinando como é que faz um negócio bonito, olha só. Isso é lindo esse slide. A pessoa olha, faz a associação do que tem que ser feito, tá vendo? A figura sugestiva e o texto pequeno passando toda a informação. Adorei. Parabéns, Rafael. Adorei o que você fez. Vai para o próximo slide. Isso. Eu vou colocar a principal crítica em relação ao que você faz quando você está apresentando. Quando você vê um texto que você acha ele muito importante, eu percebi que você lê ele todo. Você lê, assim, palavra por palavra, todo o texto. Você faz a leitura junto com a gente, tá bom? Sua apresentação é top, minha filha. Top. Você está de parabéns, tá? Se você conseguir tirar isso daí, para mim você pode dar aula a partir de hoje, tranquilo, sem problema nenhum. Se É você por isso que eu conseguir. faço faculdade de letras. Ah, que linda, lindo demais. Parabéns, parabéns. Aqui, você... A professora já está formada já nesse ser humano aí já, tá bom? Obrigada. Sério, pode continuar, você está no ramo certo, você é uma professora top. Gostei demais, parabéns. Eu só quero que você pare de ler o texto inteiro. A Tá partir bom. de hoje, para você ser perfeita nas suas explicações, você vai ler o texto todo. A não ser quando você quer fazer uma reflexão após a leitura, e a leitura é essencial para todos entenderem. Porque quando a gente está fazendo uma apresentação, Rafael, as pessoas que estão aqui do lado de cá quietas, elas fazem algumas associações. Tá? Primeira associação é auditiva. Ela está escutando o que você está falando ali e fazendo associação com a visual, que ela está vendo a sua gesticulação ali, seus gestos, e ao mesmo tempo o slide que você está apresentando. É natural que a gente faça a leitura. Enquanto você está apresentando, a gente escuta o que você está dizendo e ao mesmo tempo a gente está consolidando a informação e reforçando a sua informação passada com a leitura do texto que você colocou no slide. Quando você lê junto da gente, fica maçante, porque eu escuto a sua voz e a minha lendo o mesmo texto. Você entende? Fica cansativo. Você lê junto comigo aqui, eu já estou lendo, você não precisa ler para mim, eu já estou lendo, tá certo? A não ser que seja muito importante. Deixa eu ler essa apresentação para te mostrar como que eu apresentaria isso aqui. Deixa eu ler isso aqui direitinho. Os dados foram coletados pela amostragem tipo aleatória simples, 36 pessoas da minha lista de contato do WhatsApp, foram selecionados ao acaso para responder o questionário, com 10 perguntas utilizadas na plataforma Google Forms. Olha só, a informação aqui está perfeita. Está perfeita. Ou seja, foi sintético, foi bem reduzido, bem resumido, passou toda a ideia e muita informação de forma simples de absorver, tá certo? Eu falaria bem assim, bem gente, como é que eu fiz a minha pesquisa? Bem, a minha ideia era pesquisar dentro do meu grupo de amigos do WhatsApp, de forma aleatória mesmo, sem ter a preocupação de chamar fulano, ciclano, não sei o quê. Eu usei de forma aleatória mesmo, uma lista dos meus amigos do WhatsApp. Eu escolhi lá aleatoriamente uma quantidade de pessoas, como vocês veem aqui no texto, são 36 pessoas na minha lista. Está vendo como eu estou falando? Ou seja, eu não estou lendo. Eu simplesmente vi o que está escrito aqui agora e estou comentando com quem está ali na minha frente o que eu fiz. Porque a pesquisa é minha. Ninguém está sentado ali sabe o que eu estou falando, não. Eu que fiz aquilo. Então você não tem preocupação de a pessoa arguir o que você está falando. A pesquisa é sua, você está ensinando para quem está sentado. Você entende isso? Então você não tem que ficar lá assim, os dados foram coletados para mostrar tipo aleatório. Assim. Não.
Nada disso. Você fez a pesquisa, você sabe o que aconteceu. Você coloca aquele texto ali para a pessoa poder, enquanto você está batendo papo com ela, ler aquele dado ali e você, caso você esqueça de alguma informação que deveria ser passada, você olha ali e fala assim, opa, esqueci de falar isso. Eu não falei aqui da plataforma Google Forms, então o que acontece? Essa pesquisa foi feita através de um questionário, que eu utilizei a tecnologia do Google Forms, como vocês estão vendo ali naquele texto que eu coloquei no slide. Acabou. Entendeu? Não li. Fiz exatamente a mesma coisa. E conversei com a pessoa. A gente se torna tão ótimo apresentador quanto a desinibição da gente em falar para uma pessoa ou para 1 milhão de pessoas. Esse aí é o fator. Você que vai ser professora, você vai entender o que eu estou falando aqui quando você estiver com a galera toda na sua frente. Quando você entender que falar para 3 milhões é o mesmo que falar para 1, e às vezes é até mais fácil, porque os 3 milhões não vão ter tempo de fazer todas as perguntas que o 1 teria para poder te falar. Você entendeu? Uhum. Você vai entender que ali você se transformou num bom apresentador. É isso. Essa que é a informação que a gente tem que passar. Agora, em relação a nervosismo, essas coisas, a gente vai ficar nervoso sempre. Tá certo? Vai ficar nervoso sempre. Quando a gente está apresentando uma pesquisa, a pesquisa é sua. Sempre vai ter alguém que vai querer falar alguma coisa, uma coisa ruim. Eu não levo nunca pelo lado assim, de achar que a coisa é ruim. Por exemplo, o que eu estou fazendo com você aqui agora, no meu ponto de vista, é ótimo. Eu estou ajudando a sua vida. Para mim, eu estou ajudando a sua vida. Essa é a mentalidade que eu tenho. Entendeu? Você leva isso aí para a sua vida. E quando você estiver apresentando, tenta ao máximo tirar os vícios de apresentação. Eu fiz um vício de apresentação aqui agora. Eu falei bem assim, ó. E você viu falando? Então, esse I é um vício de apresentação. Tem gente que fala. Parece que o cérebro entrou em looping eterno. Você entende? Então, tire esses vícios de apresentação da sua mente. Se você tiver de pensar em alguma coisa, você fala bem assim: pois é, então. O então, isso daqui já é um gesto que dá para entender que você está raciocinando do que você tem que apresentar. Você não precisa ficar não precisa disso. Não faça isso como professor, não, é horrível, tá? E como apresentador também não, tá bom? Sua pesquisa científica foi muito bem apresentada, você está de parabéns. Eu não tenho mais nada a falar para você não, tá bom, Rafael? Sua nota já foi máxima. Eu gostei muito da sua apresentação, tá bom? Você quer perguntar alguma coisa para mim? Não. Quer Por não? enquanto não. Então tá bom, tá de parabéns. Pode parar a sua apresentação. A Edna está conosco aí. Edna, você vai apresentar? Seus... Professor, infelizmente eu não consegui fazer. Eu fiz a pesquisa, fiz tudo, mas na hora de montar, hoje que eu fui entender o que o senhor estava pedindo, assistindo as apresentações, porque na minha cabeça o senhor ia avaliar o todo, erros, acertos, não sei mais o quê, e eu me senti impotente, porque eu não tenho muitas habilidades com computador, com esses negócios assim, e atirei para todos os lados. A Carol sabe, coitada, foi a que eu mais enchi o saco dela. Tá bom. Até a Rafaela eu fui, mas eu não consegui. Tudo bem. Por isso que eu te mandei um e-mail, ainda minha cunhada teve um bebê, que isso me Edna, tirou mais ainda da minha concentração, deixa eu te falar que aqui eu só. tive que ajudar. Sim, claro, claro. Faz o seguinte, então. Para você não ficar com zero nesse trabalho, me envia pelo menos a parte escrita dele até sexta-feira, tá bom? Tá bom. Tá? Até sexta-feira? Isso, aí vai valer metade da apresentação, metade do valor do trabalho. Tá bom? Uhum, Então tá tá. ótimo. Apresentar não tem como mais, né? Não tem como mais. Então eu vou te dar até esse prazo, até sexta-feira, para você mandar a parte escrita do trabalho. Tá bom? Uhum, tá bom. Então tá ótimo. Se você quiser falar isso no grupo de amigos Eu também, até se você quiser falar isso no grupo de amigos, peço, pode falar também, que eu aceito de quem enviar também, tá bom? tá, até
peço desculpa, mas Não, não que deu, eu isso. tentei. Todo mundo tem problema. Enfim, a mais prejudicada fui eu, porque eu estou precisando de um monte de nota, Entendo. mas eu vou mandar. Entendo. Mas tá bom, gente. Muito obrigado pela participação de vocês. Eu já vou jogar esse vídeo na internet para o pessoal assistir, tá certo? E a gente se encontra aí durante a semana pelos textos, fórum e coisas e tais. Quem quiser fazer perguntas, pode ficar à vontade. Alguém tem uma pergunta para mim agora? Não? Então tá ótimo. Gente, boa noite para vocês. Obrigado pelas apresentações, obrigado pela participação do Fabiano e da Edna, tá? Tchau para todo mundo aí. Falou. Falou, boa Tchau. noite. Tchau, até Boa noite. mais. Você também.